novamente juntos, numa alegria infinda. Estamos conectados nas ondas benditas do bem, da fraternidade, do bem-querer, da solidariedade, da espontaneidade da alma, que se entrega às atividades do bem, como a nossa. Estamos começando as nossas atividades, a sala virtual Joana de Ângeles, através desse casarão, dessa mansão de bênçãos, que é a Rede Amigo Espírita. Nós iniciamos as nossas atividades, pedindo a Deus, nosso Pai, que possa fazer com que nós sintamos um pouco a fragrância bendita da sua misericórdia, que nós possamos nos identificar com as blandícias do seu amor inefável, que nós possamos registrar segurança no caminho, porque o Senhor é todo poder, é todo bondade, soberanamente justo, soberanamente bom, a tudo vê e provê. Deixa-nos sentir um pouco desta tranquilidade de ter um Pai celestial que nos conduz, que nos criou e que nos conhece profundamente a alma. Abrigue, Senhor, os internautas que estão conectados conosco, que em todos os seus lares, nos cantos, nos recantos, nos encantos dos lares, possa haver harmonia e muita paz. Passo a palavra para o Eudes para iniciar as atividades da Associação Espírita Beneficente Humberto de Campos, em Indiaporã. Boa noite para todos vocês que estão conosco pela Rede Amigo Espírita, aqui através da sala virtual Joana de Ângeles. É uma alegria imensa, em nome da Associação Beneficente Espírita Humberto de Campos, aqui da cidade de Indiaporã, ter a presença do Orson, a qual vamos passar agora para que ele faça a sua saudação e devolva para a nossa prece com o Luiz Carlos. Boa noite, Orson. Boa noite, meus amigos de Indiaporã e todos os demais internautas conectados de tantas partes do Brasil com essa ferramenta maravilhosa que é a internet. A nossa saudação é de imensa alegria, é o nosso abraço de fraternidade a todos vocês e de imensa gratidão. Gratidão à Rede Amigo Espírita, através do nosso querido José Aparecido. Gratidão ao nosso Eudes, que estamos tendo o prazer de conhecer agora, e ao nosso Luiz Carlos, que conhecemos há muito tempo, e também a nossa Cleide, que deu toda assistência para se efetivar esse encontro dessa noite, que faz brotar no coração imensa alegria e gratidão. Meu abraço a vocês nesse instante. Nós só queremos pedir aos companheiros para ficarem atentos e quando tiver algum complemento ou alguma questão, faça através do comentário. O Eudes Veras está anotando os pontos que sejam pertinentes a esse tema tão belo, tensão emocional, numa época que, meu Deus, haja tensão. Portanto, é um tema atualíssimo, esplendoroso. Então, o que vocês quiserem perguntar, para no final haver um debate. Ele vai fazer 30, 40 minutos, depois nós vamos conversar com Orson Peter Carrara, que eu conheço desde os cabelos pretos. Então, abusem dessa ferramenta. Eu já fiz a saudação espiritual inicial. Passo, então, a palavra ao nosso querido Orson Peter Carrara. Antes do Orson iniciar, vamos lá para apresentar o Orson para aqueles que não o conhecem, sim, né? Realmente. Orson Peter Carrara. O Orson
Desde cedo esteve vinculado à doutrina espírita, atualmente reside em Matão, no estado de São Paulo. É expositor e articulista da imprensa espírita em revistas e jornais do país, além de boletins regionais. Autor de vários livros, dentre eles Causa e Casa Espírita e Espíritos, quem são, o que fazem, onde estão e por que nos procuram. Seus textos são sempre objetivos, de uma linguagem acessível a qualquer leitor. Orson Peter Carrara, prazer imenso tê-lo aqui conosco, principalmente nesta noite em que estamos aí sintonizados à Associação Espírita Beneficente Humberto de Campos de Indiaporã. Um beijo e tenha uma excelente palestra. Muito obrigado, Eudes. Muito obrigado, amigos. Meu abraço a todos vocês. Que honra! 11 de abril de 2020, sábado, aqui reunidos, todos recolhidos em casa, em função dessa época nova que nos surpreendeu a todos de maneira tão intensa, trazendo-nos, contudo, uma experiência diferente. Nós nos sentimos bastante gratificados com essa experiência diferente que nos pegou de surpresa, porque estamos todos aprendendo muito. Estamos sendo despertos para uma nova realidade. Estamos sendo convocados a uma nova postura. Estamos sendo convidados à fraternidade integral, reconhecendo a nossa própria fragilidade, o quanto dependemos uns dos outros, o quanto precisamos uns dos outros e o quanto é importante nos desenvolvermos nas virtudes para merecermos um mundo equilibrado, um mundo de paz. Que alegria estar com vocês. O tema tensão emocional surgiu de um texto do nobre Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Este tema é fruto de uma mensagem ditada pelo bondoso e sábio Espírito, por volta da década de 70, início da década de 70, possivelmente. E nesta mensagem, que tem o próprio título que demos à palestra, Tensão Emocional, ele consta do livro Companheiro. Este livro foi editado na década de 70 pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o nosso conhecido IDE, que publicou muitos livros da lavra de Chico Xavier e continua publicando muitos livros. E neste livro, Companheiro, que é um livro que originalmente foi editado no formato de bolso e agora está editado em tamanho normal, inclusive com capa dura, este livro consta de mensagens compactas, objetivas, textos curtos, e entre essas mensagens está exatamente a mensagem tensão emocional. É um dos capítulos da obra. Uma obra composta dos sábios textos de Emmanuel, o nobre autor espiritual que escreveu livros densos, como os romances clássicos históricos, mas que produziu uma infinidade de mensagens que foram reproduzidas em volantes avulsos, são distribuídos nos centros espíritas e se constituem em verdadeiros tesouros de orientação. E esta mensagem, tensão emocional, também foi transformada num volante avulso. Também foi distribuída em portas, em reuniões de centros espíritas pelo país afora. Porque se trata realmente de uma mensagem muito expressiva. E nós tivemos contato com essa mensagem, não através do livro Companheiro, através do volante avulso mesmo. Depois fomos procurar e a encontramos publicada no livro Companheiro. Como dissemos a vocês, era um livro de bolso, agora está no tamanho 14 por 21, com capa dura. É um livro muito bonito, de importantes considerações doutrinárias. E nesta mensagem, tensão emocional, o Espírito Emmanuel relaciona, nos primeiros parágrafos, uma série de fatores que causam esta expressão que nós conhecemos como tensão emocional. Porque a palavra tensão, isoladamente, vai nos lembrar a referir-se à energia elétrica. A tensão, a voltagem de 110 ou 220 volts, né? Mas se nós acrescentarmos e adjetivá-la com a palavra emocional, a tensão emocional
vai adquirir outra característica, vai adquirir uma outra versão e vai se referir àquela preocupação, àquela angústia, àquele drama interior capaz, muitas vezes, de desequilibrar as nossas emoções e, em consequência, causando vários prejuízos à saúde do corpo físico. Já se sabe, por exemplo, que há grandes preocupações, os grandes traumas, os grandes medos, as grandes tensões do cotidiano, elas são capazes de causar diarreia, perda de sono, perda de apetite, aumento de apetite e outras considerações, como, por exemplo, as dores musculares. Exatamente porque a tensão provém de uma angústia, de uma preocupação, de um drama consciencial. É quando estamos muito preocupados. Existem tensões menores e existem tensões maiores, mais graves. Existem tensões que são passageiras, são momentâneas e outras que duram muito tempo, podendo estender-se por décadas. Vamos imaginar, por exemplo, a situação de dirigir numa autoestrada em noite de tempestade, de chuva forte, de perda de visibilidade. Vamos pensar nas preocupações de uma mãe cujo filho não retorna na madrugada. Vamos pensar no vestibulando, às vésperas do vestibular. A preocupação, a aflição na resposta às questões que serão apresentadas na prova escrita. Vamos pensar nas tensões de uma prova de motorista para obtenção da CNH. São tensões que vão passar, porque uma vez que chegamos em casa, após dirigir numa noite de tempestade, a tensão se acalma, voltamos à normalidade. Quando o portão se abre e o filho chega, a mãe se tranquiliza. Quando as situações difíceis de uma entrevista para o primeiro emprego, do vestibular que passou, as tensões até poderão gerar algumas consequências, como uma diarreia, um cansaço, um choro, mas ela é momentânea, ela passa com o próprio episódio. Mas imaginemos, por outro lado, as disputas judiciais, as disputas por heranças, os conflitos de relacionamento, as aflições decorrentes de invejas e ciúmes continuados. E nós mesmos, na humanidade, vivemos uma grande tensão. Antes da experiência em ocorrência agora, da pandemia que gerou muita preocupação, gera medo, e nós estamos ainda num período de indefinição, de instabilidade, com os impactos já ocorrendo na economia, com os impactos sociais, emocionais, com os impactos familiares e de relacionamento. Mas antes disso, que nos pegou a todos de surpresa, antes dessa ocorrência, nós já vivíamos um período de tensão. Nós iniciamos o ano de 2020 com o assassinato daquele líder num país do Oriente e vivemos a tensão de uma possível guerra com os Estados Unidos em um daqueles países. Depois nós tivemos as enchentes no Brasil, em várias cidades, tivemos as queimadas na Austrália, isso para falar apenas de 2020. Nós tivemos, nos anos anteriores, várias ocorrências, a falta de água em 2014, os assassinatos, a violência urbana, todas geradoras de tensões, as preocupações que permanecem, a corrupção em andamento, as disputas políticas geram um clima de insegurança que, por sua vez, geram tensões emocionais. Tensões que criam uma insegurança e afetam os relacionamentos, afetam a segurança da harmonia que precisamos para viver em paz. Tudo isso formam quadros de tensões emocionais, influindo diretamente na saúde. E é mais interessante ainda que esses quadros de tensões, esses quadros agravados pelas circunstâncias variadas do cotidiano, dos relacionamentos, não ocorrem apenas no plano material da vida física. Imaginemos o plano espiritual também, com os motivos das obsessões,
as motivações de obsessão, de perseguição, de lutas, de desentendimentos, de disputa de domínios, etc. Um espírito que vai reencarnar, ainda sem uma certa segurança interior, ele vai sentir as tensões de um novo recomeço, de submergir na vida física, embora tendo um conhecimento de um plano reencarnatório, embora tendo conhecimento prévio da família que vai renascer, da época, do lugar, aqueles que sabem, né? Aqueles que têm essa possibilidade, porque nem todos desfrutam dessa possibilidade em função de variados fatores, aí nós entraríamos em outro tema, que é o planejamento reencarnatório, mas eles vivem as tensões da vida. E alguém também que está num período terminal da existência, igualmente enfrenta as inseguranças do retorno à vida espiritual. E entre os próprios espíritos que se preocupam com os familiares, os espíritos que guardam o desejo da melhora íntima e que sentem a necessidade de retornar, de voltar ao planeta, igualmente sentem essas dificuldades. São testemunhos dessas circunstâncias as comunicações mediúnicas em reuniões de atendimento a espíritos em dificuldades. Espíritos que se manifestam demonstrando as suas angústias, os seus medos. Tudo isso constitui o universo das tensões emocionais. Ou, em outras palavras, simplificando, o universo das desarmonias, das angústias, das preocupações. É claro que este não é o quadro total. É uma porcentagem da humanidade. Nós temos inúmeras criaturas e grupos que confiam na vida, que seguem adiante, que perseveram, que trabalham, que se apegam aos valores da coragem, aos valores da fé, que criam para si mesmo um sistema disciplinado de vida que enfrenta as dificuldades, que luta para vencer os obstáculos, que consegue superar os obstáculos que a vida vai apresentando, sem se submeter, sem se deixar submeter ou sujeitar-se aos prejuízos das tensões emocionais. Mas vamos falar de nós, os espíritos encarnados, vivendo esse cotidiano de lutas, esta epopeia de dificuldades, de obstáculos a serem superados, no cotidiano do dia a dia. E Emmanuel vai relacionar, nos primeiros parágrafos da sua mensagem, que não é longa, é uma mensagem de alguns parágrafos, ele vai relacionar nos primeiros parágrafos essas dificuldades, dizendo, inclusive, que há pessoas que não conseguem viver, arrastam-se nas preocupações, abatem-se com as angústias próprias, decorrentes de vários fatores, desequilibrando-se. Mas ele convida o leitor da pequena mensagem, naturalmente, a partir do 5º parágrafo aproximadamente, a oferecer uma receita sintética, compacta, de como vencer as tensões emocionais. Ele começa a apresentar. E esta mensagem, embora compacta, embora curta, é uma mensagem muito preciosa. E ele dá várias dicas para superarmos as tensões. E eu não vou ler a mensagem na íntegra, porque a abordagem se tornaria cansativa, antididática, porque o telespectador, o amigo que está conectado, o internauta que está nos ouvindo, achará essa mensagem na internet com muita facilidade. Ela está disponível, inclusive em PowerPoint ou em texto avulso. Muitos companheiros colocaram esta mensagem na internet, porque ela é realmente valiosa. Mas ele vai dizer, entre outras coisas, eu vou sintetizar com as minhas palavras, porque eu não decorei a mensagem. Eu estou querendo sugerir ao amigo que procure essa mensagem, que vá em busca desse texto precioso e leia a mensagem pausadamente. Porque vamos nos situar ali, na sequência dos parágrafos, com uma receita plena de harmonia. Harmonia que podemos conquistar interiormente para estarmos bem conosco mesmo e, ao mesmo tempo, nos tornarmos
verdadeiras âncoras de segurança para nossos companheiros que se desequilibram por verdadeiras outras causas e outros fatores. Neste momento da pandemia, do isolamento social, do desemprego que campeia, dos impactos vários, que não é preciso repetir aqui, todos estamos vivendo e constatando e vendo as angústias de muitas pessoas que tiveram o seu ganha-pão interrompido, de pessoas que se desequilibram pelo medo, pelo pavor, pelo desespero, de pessoas que não conseguem entender esse processo, porque foi um processo que nos igualou, foi um processo que mostrou a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, mostrou o quanto precisamos uns dos outros. É muito importante isso que nós destaquemos. Mas se nós já conseguimos, com as luzes do Evangelho, se nós já conseguimos, com as luzes do conhecimento desta máquina de progresso, que é a lei do progresso, deste verdadeiro relógio do universo que nos faz avançar continuamente, porque essas adversidades, esses obstáculos que se apresentam à nossa frente, esta onda de desafios, um atrás do outro, consequentes, contínuos, existem exatamente como instrumentos de aprendizado, para que saiamos da indiferença, da omissão, da acomodação e nos lancemos a entender este processo dinâmico da vida que não tem outra finalidade senão trazer a felicidade para nós, que não será naturalmente uma felicidade ociosa, mas será uma felicidade de trabalho, no desejo de servir, de desenvolver esse gosto de servir para sermos instrumentos de apoio uns dos outros. E Emmanuel vai dizer, quando começa a oferecer essa receita de superação das tensões emocionais, para a gente aceitar a vida como ela é. Não é uma aceitação passiva, de nós nos conformarmos e ficarmos aquietados, aguardando que os fatos nos consumam através de angústias ou medos ou desespero. Não, mas é uma aceitação ativa. A realidade é esta, eu estou enfrentando isso. O que posso fazer para superar? Onde vou encontrar o recurso? Com quem vou buscar? O que desejo? Como vou vencer esta tensão que me preocupa, que me angustia, que me dá medo? Existem recursos. Então ele vai dizer também que a aceitação de um poder supremo que governa a vida, que nós damos o nome de Deus, pode-se dar o nome que for, isso não muda a realidade da inteligência suprema que comanda a vida, que criou as leis e criou a todos nós por amor e estabeleceu por lei esse progresso continuado para merecermos a perfeição. A perfeição como sinônimo de felicidade ativa, de felicidade que nos conduz ao trabalho do bem, de nos tornarmos co-criadores. Então ele vai dizer, se aceitas a existência de um poder que governa a vida e atende a uma crença, seja qual for, se guardas no coração uma crença, nós já temos mecanismos para vencer as tensões. Porque sabendo-nos filhos da inteligência suprema, já é um motivo de nos guardarmos na confiança. E temos uma crença para seguir, algo que nos conforte, que nos alimente a esperança, que faça desenvolver e cultivar a fé. Esse primeiro item já é um item extraordinário de segurança. Seguido da aceitação da vida como ela é, procurando os meios para vencer. E não alimentarmos o medo, não nos entregarmos ao desespero, e sim confiarmos. Ele convida ao trabalho, ele convida a servir, ele convida a continuar trabalhando. Eu me permito ler para vocês algumas dicas, eu não vou ler a mensagem inteira, mas vou ler algumas dicas dadas por Emmanuel. E ele vai dizer também, aprende a estimar os outros como são, sem exigir mudança de ninguém. Dedica-te ao trabalho, serve ao próximo, detente no lado melhor das coisas e das pessoas.
esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. O guardar de mágoas, o ressentir, alimenta as tensões e os desequilíbrios e as harmonias interiores. Cultiva a simplicidade. Admite o fracasso por lição. Tempera a sua conversação com alegria e esperança. Não te faças problema para ninguém. E se amigos se abandonam, busca outros que consigam te compreender. E quando a lembrança do passado não contenha valores reais, esquece o que já foi, detendo-se no presente para a edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, e quando se fala em inevitável, muitos de nós vamos pensar na morte causada por um acidente, ou agora na questão atual causada pelo coronavírus. Alguns de nós já se foram, outros de nós irão, outros permaneceremos. Quem vai, quem fica, isso é secundário, porque a vida continua. Aqueles que foram serão recebidos, acolhidos com carinho, e nós que porventura ficarmos ou formos, mas aqueles que ficarem, continuarão a sua trajetória de trabalho e progresso. E oferece um sorriso de simpatia, seja quem for. O mais engraçado é que a pandemia está estimulando isso, né? Nos tornarmos mais solidários, darmos um sorriso de simpatia e bondade às pessoas. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de vivê-la um dia. Uma vez que somos criaturas imortais, mas habitamos um corpo perecível, que tem um certo tempo de vida. Não viveremos para sempre no corpo. O corpo tem um certo tempo de vida. Durante esse tempo que estamos aproveitando para evoluir, aproveitando e usando as suas lições. E o último parágrafo da mensagem, eu vou ler para vocês, porque esse último parágrafo não dá para não ler. Os demais eu adaptei na minha linguagem, mas o último parágrafo vai dizer assim: e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. Veja, sem esperar outra recompensa. Trabalha e serve, diz Emmanuel. Estou usando as minhas palavras agora. Sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência. Dizem os Espíritos que a paz de consciência é a maior felicidade que o Espírito pode desfrutar. E nós nos iludimos com a felicidade passageira e ilusória das coisas materiais. A saúde do corpo passa. O dinheiro muda de mão. O que fica é o patrimônio. O patrimônio intelecto moral. E se nós construirmos uma mentalidade de paz interior, estaremos desfrutando da autêntica felicidade, a única, verdadeira e duradoura, que é a paz da consciência. Então, ele vai dizer que se nós não esperarmos outra recompensa que não seja a paz de consciência, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. De vez que se cumpres, isto é Emmanuel que está dizendo, se cumpres o teu dever com sinceridade, bom, a palavra dever aqui abre outro universo. O Espírito Lázaro vai dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na lição O Dever, que o dever é muito difícil de ser cumprido, porque normalmente somos seduzidos pelas paixões e pelos interesses. Paixões variadas. E interesses normalmente caracterizados pelo egoísmo, que é ainda a nossa condição humana nesse estágio que estamos. Mas ele vai dizer: nenhuma tensão te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpre
cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. A mensagem é curta, como vocês viram. Eu adaptei uma linguagem rápida aqui, os parágrafos, melhor dizendo, os parágrafos da própria mensagem, e li apenas na íntegra o último parágrafo da mensagem. A mensagem, eu repito para vocês, se chama exatamente Tensão Emocional. Ela está no livro Companheiro, e ela causou-me um impacto tão grande ao analisar todas essas questões, que eu acabei até produzindo um livro com o próprio nome da mensagem, Tensão Emocional. No último capítulo eu coloquei a própria mensagem na íntegra, e cada parágrafo da mensagem virou um capítulo da obra. Porque percebemos este quadro gigantesco que assola a humanidade, requerendo do homem uma postura de equilíbrio. E como nós guardamos fragilidades, é muito fácil nos deixarmos levar pelas angústias, pelas preocupações, pelos medos, que criam um desajuste psíquico, abrindo campo mental para as obsessões e desarranjando o corpo, abrindo campo para infecções, para tensões que afetam os músculos, tensões que afetam o funcionamento do sistema digestivo, que tiram o nosso sono, que afetam o nosso equilíbrio diariamente. Então, Emmanuel apresenta essa sequência de sugestões para vencermos as tensões emocionais, que, em síntese, significam esse conjunto de angústias e preocupações que acompanham o espírito humano, não apenas na vida física, mas também na vida espiritual. Mas isso é fruto da condição que ainda estamos. Porque os espíritos, conforme vão avançando no intelecto e na moralidade, vão percebendo a tolice de certas neuroses que guardamos. Vão percebendo que podemos dispensar angústias. Conforme avançamos na idade, na experiência, na maturidade, vamos percebendo quantas tolices alimentam angústias e preocupações. Somos criaturas imensamente amadas. Somos espíritos cuidadosamente acompanhados por aqueles que norteiam o nosso caminho evolutivo. E quando as situações se tornarem muito difíceis, porque somos criaturas humanas, existem momentos, circunstâncias, fatos, ocorrências que nos desequilibram mesmo, às vezes nos encontram completamente desprevenidos, às vezes nos encontram completamente sem conteúdos de enfrentamento, porque não armazenados através da reflexão, da experiência. São ocorrências que às vezes nos pegam de surpresa, como esta que estamos vivendo. Mas tudo isso tem o objetivo de nos amadurecer, para não permitir que ocorrências externas nos desequilibrem interiormente. Porque quem de nós não fica tenso? É normal, faz parte da vida humana, nos relacionamentos variados, até com a gente mesmo. Aí você sai de dentro de si mesmo e tem tensões dentro de casa, na rua, no trânsito, no trabalho, com o patrão. É uma condição normal do nosso estado, do nosso estágio. Por isso o tema é tão oportuno, presente, atual, abordado pela sabedoria do grande Emmanuel, numa mensagem só. E se nós pensarmos aqui que estamos numa sala que tem o nome de Joana de Ângeles, este outro nobre espírito que tantas orientações na área psicológica tem dado para nós, igualmente na série psicológica de Joana de Ângeles, vamos encontrar uma quantidade enorme de orientações nessa direção, para criarmos dentro de nós um mecanismo de equilíbrio,
para não nos deixarmos desestabilizar com tanta frequência, com tanta facilidade, diante dos desafios que vão surgindo, que não tem outra finalidade, senão para que adquiramos experiência. Portanto, a você que nos ouve, a você que aí está, diante dos obstáculos variados e contínuos que todos enfrentamos, e eu não estou fora disso, eu estou falando justamente disso, porque eu também sou uma criatura em busca da construção do meu próprio equilíbrio, por isso talvez a mensagem tenha me chamado a atenção, porque às vezes também, como qualquer pessoa, eu fico estressado, fico nervoso, desequilibrado, e precisamos fortalecer a nós mesmos para o enfrentamento dessas questões todas da própria condição humana. Então você que nos ouve, você que nos vê nesse instante, onde quer que você esteja, seja lá a dificuldade que estiver enfrentando, no momento que a dificuldade bater, procuremos nos lembrar, sou filho de Deus. Eu sou imortal. Se nós pegarmos lá aquele magnífico texto de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o ponto de vista. Por favor, leiam hoje. O texto é curto. O ponto de vista, onde Kardec faz uma referência extraordinária para nos colocarmos sob a perspectiva de que somos imortais. O fato de pensarmos que somos imortais muda toda a dinâmica de entendimento das dificuldades. Porque as dificuldades de hoje passarão, considerando que o futuro grandioso nos aguarda, de felicidade ativa, já desfrutando da virtude de servidor, aguarda lá na frente. Mas, para alcançarmos esse lá na frente, temos que amadurecer. Esse amadurecimento se faz através das lutas. Então, seja qual for o obstáculo que esteja enfrentando, meu amigo, minha amiga, lembre-se, lembremos-nos, eu me incluo, é claro, preciso disso. Não tenho autoridade nenhuma para falar o que estou falando aqui. Estou aqui como primeiro aprendiz, ou aprendiz imediato dessas lições de Emmanuel e de Joana de Ângeles que nos atingem tão fartamente. Lembremos-nos, somos filhos de Deus. Este fato já é maravilhoso. Deus não erra. Seus filhos todos foram criados para a felicidade, com objetivos definidos. E nós vamos construir essa felicidade. Sou imortal. O que estamos vivendo vai passar. E temos um compromisso com a vida. Temos um planejamento próprio para a felicidade. E somos convidados a não valorizar tanto as coisas difíceis, a não valorizar tanto as coisas que consideramos nos agridem, e se focarmos no objetivo maior, que é progredir e aprender. E não nos deixarmos seduzir por paixões variadas, disciplinarmos a nós mesmos. Não é uma tarefa fácil, claro que não. Exige renúncia a muita coisa, desapego, exige exercício, treinamento. Daí o conhecimento espírita que nos ajuda tanto. Nesse momento da humanidade, ergamos a nossa confiança em Deus, mais que nunca, e trabalhemos ativamente, porque somos partícipes desse momento extraordinário da história humana. Somos contemporâneos desse momento que está chacoalhando o padrão ultrapassado de comportamento, que não se combina com o mundo de regeneração em construção, em andamento. Essa postura de ganância, de vaidade, que ainda está em nós, do egoísmo que ainda nos caracteriza, da omissão, etc. e tal. É isso, o momento é extraordinário porque está nos convidando à nova postura. Por isso as lições das bem-aventuranças falam tão caro ao nosso coração. As afirmações de Jesus, sois Deus, e sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Os convites direto, além das afirmações, perdoai os vossos inimigos. Entre tantos outros convites, sede perfeitos, entre tantos, embutem essa proposta de felicidade para nos amadurecer. Então, meu amigo, minha amiga,
nós deixamos aqui essa abordagem sobre tensão emocional e sugiro novamente, procure na internet a mensagem Tensão Emocional, Emmanuel. Você vai se surpreender com essa mensagem ditada na década de 70, trazendo-a para o momento atual. Não deixe de ler lá o ponto de vista no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso vai fornecer a todos nós elementos capacitadores para uma vida melhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos abrir esse espaço, como combinado, para outras considerações, alguma participação dos telespectadores. Nesse momento, eu devolvo a palavra ao nosso Eudes. Muito obrigado. Uma alegria imensa ouvi-lo com uma explanação tão profunda deste tema, realmente muito oportuno a este momento que nós estamos passando, Orson. Parabéns. Eu tenho aqui uma questão do nosso Cledson, lá do Gotas de Luz, da cidade de Oeste. Olha que consideração bacana que ele faz. Ficamos por um período prolongado em um estado de tensão, emite uma mensagem ao nosso organismo de luta-fuga que pode gerar inúmeros distúrbios fisiopsicossomáticos. Seria a dificuldade de se auto-equilibrar a causa de muitas enfermidades do ser? Repita a pergunta, por favor, Eudes. Seria a dificuldade de se auto-equilibrar a causa de muitas enfermidades do ser? Sim, podemos afirmar que sim. Em síntese, todas as doenças estão na alma, elas são originárias da alma, porque são as anomalias psíquicas que desarranjam o bom funcionamento dos órgãos e sistemas. Porque se nós pensarmos nos contágios, por exemplo, como está ocorrendo agora, nas infecções, quando a pessoa... os recursos da medicina, quando não está dentro da expiação ou da prova da pessoa, a medicina cura. Quando a pessoa não é curada e sofre um impacto próprio e pode até desencarnar, é porque isso se enquadra num processo de necessidade de aprendizado no espírito. Mas a dificuldade e o não equilíbrio é a principal causa das enfermidades, sim. Muito bem. William... antes de você continuar... Pois não, Zé. Eu gostaria de avisar o Oswaldo Andrade, que pediu prece. No final, nós vamos fazer uma prece. Para envolvê-lo, ele pediu prece. Ok? Que bom. Vamos lá. William Felício fez uma pergunta bem interessante também, Orson. Na verdade, ele faz uma consideração de uma das suas falas, né? O senhor falou em co-criador. Aí ele pergunta assim, poderia, por favor, nos explicar melhor sobre esse assunto e como realizar uma cocriação consciente? Olha, essa questão de cocriação é uma coisa fantástica, porque Deus, na sua grandeza e bondade, permite que seus filhos participem da obra da criação. Se nós pegarmos do ponto de vista material, as descobertas da ciência, em todos os ramos da ciência, seja na medicina, na tecnologia, em todos os ramos que estamos verificando, hoje nós desfrutamos de um top de conquista tecnológica em todas as áreas. Isso significa que Deus permite que a inteligência do homem, diante das necessidades e dificuldades, vá descobrindo como funcionam as leis. E nessa descoberta das leis, ele supre as suas próprias necessidades. Mas, na verdade, isso é um treinamento para as tarefas que nos aguardam. Porque se hoje somos capazes de criar o Wi-Fi, criar o laptop, a transmissão online, tudo isso que nós desfrutamos, a anestesia, que já foi descoberta há bastante tempo, de mandarmos foguete para outros planetas, para a Lua, etc. Toda a tecnologia dos automóveis, o GPS, que é uma descoberta fantástica, né? Toda essa tecnologia que nós desfrutamos na medicina, na informática, nas artes, etc., 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 é um treinamento, porque no futuro, quando alcançarmos a condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, etc., seremos administradores de galáxias, seremos construtores de planetas. A gente não se dá conta, mas quando você come uma banana ou um caqui, por exemplo, apenas para citar esse exemplo, será que a gente parou para pensar
Porque não foi Deus que fez assim. Caqui, apareça com esse gosto gostoso que você tem. Não foi Deus, isso é fruto da natureza, de transformações genéticas, de mutações genéticas ao longo dos milênios para chegar ao caqui que nós temos hoje, já com interferência humana, que atua na multiplicação, nas combinações genéticas de animais, de plantas, de frutos, etc., na geração, na produção industrial. Mas já paramos para pensar no espírito, ou na equipe de espíritos que trabalhou para produzir o caqui, que deu sabor ao abacaxi, que deu perfume à rosa. A ideia original, o idealizador original é Deus, mas ele permite que seus filhos participem da sua obra. Tanto é que a notícia mais extraordinária que podemos dar nesse sentido é que Jesus, nós temos a informação, Jesus construiu o planeta Terra. O planeta Terra, segundo Emmanuel, é fruto da elaboração da mente de Jesus. Ele é um co-criador com Deus. Mas nós também somos, no estágio que estamos, mas evoluiremos para sermos co-criadores nas obras do universo. Apenas para dar esse exemplo. Maravilhoso. Luiz, alguma consideração? Olha, a cocriação é um dos momentos mais belos que nos leva à esperança do amanhã. Sim. Hoje nós estamos utilizando as cocriações de tantas estruturações da internet, da ciência, mas amanhã seremos chamados a cocriar, não é? Nós estamos, por exemplo, Eudes, num processo de cocriação de ideias através de uma sala virtual. Sim, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, é esse algo natural, processo. Né? Aí o pessoal falou assim... Não é nada extraordinário, é algo natural. O pessoal falou assim, mas a sala virtual, vocês não são conhecidos, ninguém vai dar muita atenção. É agora. Mas é uma semente. Logo, logo, nós estaremos com uma visibilidade imensa. Mas os primeiros passos foram feitos, não é? Para esse campo de criação no espaço cibernético em que nos encontramos. Isto é uma cocriação de ideias, não é? Perfeitamente. É o que nos motiva a trabalhar, não é? Quer dizer, estamos fazendo a nossa parte. Logo, logo, é uma plantinha que está germinando, logo, logo ela vai crescer. Basta pensar, por exemplo, essa semana eu estava ouvindo a Quinta Sinfonia de Beethoven, eu fui às lágrimas. É uma cocriação deste grande compositor, apenas para citar o exemplo da música, mas as pessoas que fizeram as vestimentas que estamos usando não deixaram de ser co-criadores também nessa indústria criativa das vestimentas, por exemplo. Verdade. William Felício tem ainda uma outra questão bem interessante. Ele coloca assim, que as emoções nem sempre nós conseguimos controlá-las, né? É verdade. Teria alguma dica de como canalizar nossos sentimentos e emoções? Emmanuel trouxe essas dicas na mensagem de tensão emocional. Na íntegra da mensagem, William, você vai encontrar dicas, aliás, práticas para isso. Mas, em síntese, poderíamos dizer que para conseguir este equilíbrio que todos desejamos, é canalizar a nossa atenção na nossa própria condição. Somos filhos de Deus, somos imortais, viveremos para sempre, estamos aqui para aprender e produzir para o bem. Se conseguirmos, diante dessas lembranças, no momento de tensão, das emoções que nos desequilibram, se interiorizarmos isso, já será o primeiro passo para vencer. Sem dúvida. Sandra Mara Manfrim, ela pergunta aqui, Orson, você não acha que nossas tensões vêm muito da nossa incapacidade de nos sentirmos verdadeiramente pertencentes à proteção divina? Sim, porque nós ainda vacilamos muito, nós não nos conscientizamos ainda que somos filhos da inteligência suprema. Por isso que é importante refletir sobre isso, pensar na existência do Criador, pensar que estamos dentro de um sistema de ordem, de progresso,
dentro de um sistema de harmonia do Criador que estabeleceu essas metas para nós. Essas dificuldades existem porque nos subestimamos. Este fato de nos subestimar e mudar o panorama para nos estimar não significa que nos tornaremos prepotentes, arrogantes, não. A gente tem que se estimar, reconhecer o próprio valor para vencer interiormente essa tendência de baixa estima, né? Sem cair na sedução da arrogância. Eis a tênue separação aí que precisamos aprender a administrar. Olha, eu captei aqui um pedido, mas olha, é uma pérola esse pedido. Puxa vida, leia para nós. Porque, Orson, você está registrando isso com os companheiros da Casa Espírita. Os médiuns, principalmente os mais potencializados, que captam como ímã as impressões, estão passando momentos um pouco aflitivos, porque não se tem reunião mediúnica, né? É verdade. E eu achei interessante a Aline Rabelo colocar assim: obrigada, olha que coisa linda, Orson, pela generosidade em cuidar de nós, médiuns desequilibrados, sem nossas casas espíritas. Esses momentos são bálsamos em nossas vidas. Olha que coisa linda, que responsabilidade. Pois é, Luiz Carlos, hoje de manhã eu tenho feito lives quase que diariamente, eu tenho entrevistado muitas pessoas, né? E hoje de manhã eu fui surpreendido por 3 pessoas que me escreveram: não vai ter live hoje? Porque as pessoas, nós gostamos de estar sintonizados com essas ideias, como disse a nossa amiga aí, e elas estão, os médiuns, sem reuniões mediúnicas, e que esses momentos, não é que substitui, mas formam um alento ao coração, inclusive para nós, estudiosos, palestrantes, dirigentes, todos nós nos sentimos imensamente estimulados com momentos como esse, porque nos encontramos, ainda que virtualmente. Imaginemos se fôssemos ficar todos recolhidos em silêncio. Não. A misericórdia de Jesus é tão grande que ele permitiu que esta ocorrência, que nós não tínhamos vivido ainda. Eu sou nascido pós-guerra, pós-segunda guerra. E você também, Eudes. E o nosso Luiz Carlos também, né, Luiz Carlos? Nós nascemos pós-segunda guerra mundial. Nós nunca vimos uma situação como essa. Nunca vimos. Então, é uma situação nova. O que nos levou a buscar alternativas. E a misericórdia de Jesus é tão grande que deixou que tivéssemos a internet com esses programas já disponíveis antes do isolamento social. Exatamente. Já preparado o terreno, né? Agora estamos... O Poça de Luz fez uma afirmativa. Mas eu vou deixar que você, depois da leitura, faça algumas considerações. Ele coloca para a gente assim: o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da resignação diante das dificuldades e da coragem de enfrentar as provas que a vida nos apresenta. O Evangelho Sim. É um bálsamo, né, Orson? E nele tem todas as respostas. Na verdade, Jesus é o autor mais atual da humanidade. E eu gostaria que você fizesse alguma consideração. Pois é, o Evangelho é luz para todos nós. E quando pensamos nessas considerações todas, solicitando-nos a resignação, a perseverança, a fé que deve ser cultivada para nos mantermos de pé e trabalhando, nós também vamos nos lembrar da afirmação que nós encontramos em um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou me lembrar agora, infelizmente, eu não vou me lembrar para citar exatamente onde está o texto. O Luiz Carlos talvez possa me ajudar. Mas há uma afirmação de um Espírito que diz que a falta de coragem, a ausência da coragem, é uma desobediência à lei de Deus. Porque a lei de Deus é toda amor. E a vida por si só já é um hino de convocação ao trabalho e à continuidade. A falta de coragem é insubmissão à lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei do trabalho, é a lei do amor, é a lei da alegria,
é a essência da vida. Quando nos entregamos ao desalento, nós estamos violentando, lesando a lei que rege a vida. Exatamente, até porque nós temos o painel consciencial como ligação direta com o nosso Pai, por isso que Deus está dentro de nós, né? O reino de Deus está dentro de nós, e nós temos um Espírito 24 horas ao nosso lado, Sim. representando todo o poder divino. Então, você tendo acesso ao Pai, que é todo poderoso, e tendo um espírito acolhedor ao seu lado, como desanimar? E aí o Ricardo vem trazer uma dádiva na pergunta para ele vai te levantar a bola para você bater. E realmente, eu estou vendo diuturnamente alguns espiritualistas um pouco afoitos. Diz assim o Ricardo: alguns espiritualistas vêm afirmando que os que desencarnarem nessa onda do corona não irão reencarnar na Terra mais. Uns irão para mundos superiores e outros inferiores. O que o Espiritismo diz, quer dizer, isto é um momento muito importante, Orson, de colocar os is nos pingos, tá bom? Essa afirmação, você já terminou? Já terminou? Sim, é essa. Essa afirmação atribuída a espiritualistas é uma afirmação muito temerária, porque quem somos nós para julgarmos a destinação daqueles que desencarnam ou daqueles que ficam? Como é que nós vamos saber que quem desencarnou vai para um planeta inferior, ou vai para um planeta superior, ou vai voltar à Terra? Quem somos nós, que autoridade temos nós para opinar sobre isso? É, no mínimo, leviana essa informação. Porque, notem, nós não temos acesso ao histórico. Nós três que estamos na tela aqui, todo mundo está nos vendo, as pessoas que estão conectadas nessa sala estão nos vendo. Nós estamos nos vendo mutuamente. Nós nos conhecemos, o Eudes nós conhecemos agora, o Eudes já me conhecia, eu não conhecia, o Luiz Carlos e eu somos amigos há muito tempo, a Cleide conheço, etc. Mas nós não sabemos o histórico um do outro, não temos acesso a essa informação, nem o nosso histórico nós sabemos. Quando a gente vai no dentista, o dentista tem um histórico lá dos dentes que foram tratados, etc. Se nós formos vários critérios de anotações, o prontuário médico, o prontuário de uma escola, de uma faculdade, etc., os alunos, etc., tem o prontuário, tem o histórico. O próprio nenê, quando nasce, o médico vai anotando o aumento de peso, a altura, etc., tem o histórico do bebê. Mas o histórico espiritual também é assim. Nós temos o histórico espiritual, mas não temos acesso a ele. Nós não sabemos a pessoa que está desencarnando. Às vezes a pessoa que desencarnou na pior condição, que sofreu muito, às vezes é um espírito que está muito à nossa frente. E às vezes nós que ficamos aqui somos espíritos ainda com muito débito. E às vezes aquele que ficou aqui, não desencarnou, também está entre nós, é um espírito. Nós não sabemos. Nós estamos vendo a aparência. E a aparência pouco diz. Pouco diz. Então, é uma afirmação, no mínimo, leviana, temerária. É preciso analisar com muito critério para não deixarmos nos seduzir por essas questões. Você quer ver outra coisa, Luiz Carlos? Ultimamente, falando em evolução, falando em angústia, nós temos visto uma onda de possíveis e supostas comunicações de ETs. Nós não nos entendemos nem no português. Nós falamos uns com os outros e a gente às vezes não se entende. Você fala, a pessoa interpreta outra coisa. E aí entra então as traduções de outros idiomas que geram grandes prejuízos no entendimento. A gente vai querer falar com ET, nenhuma referência a gente tem, nenhuma. E isso não significa que espíritos de outros planetas superiores à Terra não possam vir à Terra e se manifestar conosco. Não significa que não. Mas com que pretensão nós vamos dizer, olha, eu estou recebendo um espírito que veio do planeta tal? É muita ingenuidade isso. Me perdoe falar sobre isso, mas me ocorreu falar sobre isso. Muito bom, excelente. Mais alguma coisa, Eudes? Tem mais uma aqui, bem interessante, da Franciele Oliver, para a gente encerrar aí as discussões pelas questões. Procede, ou melhor, eu vou até fazer de uma outra
forma a mesma pergunta, viu, Franciele? Mas, Orson, a gente ouve dizer aí que as pessoas que têm contato com o vírus, coronavírus, só terão isso se tiver a mesma frequência vibracional do vírus. Estranho? Ou seja, por afinidade. Teria, então, como a gente se tornar imune ao contágio? Consideração muito interessante da nossa Franciele, né? Franciele. Realmente, em síntese geral, realmente a contaminação do vírus, ela ocorre de certa forma, de forma geral, por afinidade conforme as necessidades do espírito encarnado ali, de forma genérica. Mas isso não significa que outras pessoas não possam se contagiar disso. Porque imaginemos que nós não podemos generalizar, criar um padrão para todos os casos. Porque é como quando está chovendo. Se você sair na chuva, você pode se molhar. Se você sair sem proteção de capa, sem guarda-chuva, você pode se molhar. Então, haverá casos em que realmente se enquadra em questão expiatória, por afinidade vibracional. A pessoa realmente tinha necessidade de passar por aquilo, chegou o momento, ela estava encarnada no momento da pandemia, foi contaminada, desencarnou, estava no seu projeto de vida, no seu projeto reencarnatório. Mas isso não significa que uma pessoa que não tinha esse programa, que não estava na sua necessidade, não passe por isso. Porque às vezes o vírus vai encontrar a pessoa numa imunidade enfraquecida e poderá se contaminar. A gente não pode generalizar as coisas, nós temos que raciocinar com bom senso. Porque o vírus, essa ocorrência da pandemia, as vítimas que desencarnam ou não desencarnam, passam por processos provacionais, ou expiatório, ou ambos. Mas voltamos à questão. Como é que nós vamos saber para definir quem era provação, quem era expiação, quem tinha necessidade, ou quem desencarnou por uma circunstância em que se enquadrava? Porque o fato de desencarnar não significa prejuízo. A vida continua. É que nós costumamos dizer que o fato de desencarnar, pronto, interrompeu, mas a vida continua. O processo interrompido agora, ele é retomado depois. Porque cada caso enquadra-se em situações diferentes. Nós não podemos generalizar. Nós temos que usar o bom senso, temos que usar o discernimento, é o que a doutrina espírita explica. Então, nós não podemos fechar a questão. Não dá para fechar a questão, porque cada caso é um caso. Voltamos, tudo é uma questão de histórico, individual e coletivo. Imaginemos a história do Brasil, por exemplo. Esse drama político que o Brasil está vivendo. O caminho poderia ser outro, mas é uma escolha coletiva que levou a isso. E nós estamos colhendo os frutos dessa escolha coletiva e nós teremos que resolver. É um desafio a evolução da nacionalidade, do civismo, da cidadania, do patriotismo, etc. Mas isso não significa que estava pré-determinado para ser assim, não. É fruto das escolhas. Então, nas escolhas também podem ocorrer casos como esse. Às vezes é afinidade. Às vezes é fruto da negligência, de um descuido. Não estava programado, mas a negligência, os descuidos com a saúde do corpo, com a saúde do corpo, podem ter facilitado esse contágio, essa contaminação. Inclusive, tem uma reportagem esses dias, Orson, você deve ter visto, de uma família de 9 elementos, de 9 pessoas, foram para um aniversário, os 9 foram infectados, inclusive uma velhinha de 90 anos, e todos ficaram rígidos, estão curados, 9, inclusive uma de 90 anos. Então, estava ali, mas não tinha nada a ver com o vírus, estão curados, e o que é bom, não vão ter mais. Né? Já passaram. Me permita acrescentar. Posso acrescentar só um comentário? O contrário disso seria determinismo e não livre-arbítrio. Perfeitamente. Posso acrescentar um único quesito bem curtinho? Você imagina uma pessoa que fica numa vida vegetativa durante décadas, vida vegetativa, inconsciente, dependendo de cuidados alheios. Isso não significa absolutamente não significa
que seja um quadro expiatório. Poderá ser, normalmente é, mas existem casos provacionais para o enfermo, para a família, ou necessidade de algum aprendizado que nós nem suspeitamos. Ou ainda pode estar encarnado ali naquela situação vegetativa um espírito de alta envergadura que se sujeita a isso para ensinar algo, sem nenhuma necessidade de prova ou expiação. Como é que a gente sabe? A gente não sabe. Não cometamos a leviandade de fechar a questão. Inclusive, nós vamos, só um pouquinho, Eudes. A criança número 4 do céu e inferno. Isso. Ela nasceu, um espírito, né? Ela nasceu, aí, sofrendo muito, todo mundo do hospital chorava com ele, mas ó, todos ficavam encantados com ele, e quando ele desencarna, ele fala para Kardec, olha, eu vim só cumprir uma missão, era uma réstiazinha de tempo, e eu vim ensinar esse pessoal a sofrer. Olha aí, como você pode julgar, né? Não tem como. O Gotas de Luz, Orson, só o Clédson lá de Ouro Oeste, só para ajudar a gente aqui e ficar registrado a sua consideração que você fez sobre a coragem, o Espírito Lacordere, o desânimo é uma falta, Deus recusai-vos consolo se vos falta coragem, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, meu amigo. Eu não me lembrava da fonte. Que bom que você achou. Muito importante ficar registrado, porque eu não me lembrava. Que capítulo que é? Lê de novo, por favor, Elton. 5º. Vamos lá, vou voltar aqui que eu tinha descido, desculpa. É Lacordaire, capítulo 5º. Isso, Lacordaire, capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom. O desânimo é uma falta. Isso. Deus recusar-vos consolo se vos falta coragem. Muito bom, muito bem lembrado. Isso é a delícia do bate-papo, né? A delícia do bate-papo. A gente se completa, né? Antes, Luiz, depois você faz uma... Tem mais alguma coisa? Não, questões estão encerradas. Tem uma afirmação muito boa aqui do Marco Antônio, só para dar um registro e uma atenção a ele. Ele colocou uma afirmação, trazemos consigo nas esferas terrestres nossos erros do pretérito, portanto, quando reencarnados, os erros de outrora carregam em nós, no perispírito, ocasionando as tensões emocionais, quando são provas anteriores às aflições, né? Colocou muito bem. Agora, muito bem colocado. Vamos encerrar. A gente faz uma vibração, prece, né, para Oswaldo Andrade, que pediu, e depois as últimas palavras é do Orson Peter Carrara. Para encerrar, ele fecha a sala. Então, o primeiro momento que nós temos aqui é lembrar do Leonir Filho, do Morro de Chapéu, a cidade onde eu nasci. Novamente estava aqui entre nós, me causa muita emoção. 30 de março de 1947, eu nasci em Morro do Chapéu, Bahia. Poxa. E quando eu voltei para visitar, encontrei o Centro Espírita em Morro do Chapéu e fizemos amizade com o Leonir Filho. E ele está aqui nos acompanhando. Um beijo aos morrenses, não é? Que Deus os ilumine. Oswaldo Andrade. Algo lhe fere. Pode ser de natureza fisiopsíquica, pode ser de natureza moral, abandonos, infelicidades, pode ser de natureza espiritual. Mas o motivo é sempre muito bom quando pedimos prece. Primeiramente, Simão Pedro esses dias disse que das bem-aventuranças ninguém consegue subir degraus se não dominar o primeiro, que é da humildade. Quando alguém pede prece, eu acho que é um gigante que está ali do lado. E você pediu prece num bate-papo. Isso tocou profundamente a minha alma.
Então, nós gostaríamos de pedir que todos os internautas e nós três aqui possamos produzir fluidos bons para envolver Oswaldo Andrade, que ele possa absorver esse manancial inesgotável de campos fluídicos, talvez até ectoplásmicos, para lhe proporcionar um potencial imenso de renovação, de esperança e de muita força fluídica. E vamos augurar que nesta noite seu espírito possa ser encaminhado ao mundo espiritual, desde que você faça as suas preces, se compenetre no Evangelho e rogue a Deus misericórdia, que por certo, no mundo maior, você vai ser envolvido, Oswaldo Andrade, com muito carinho e com muita afeição dos mentores do Eterno Bem. Palavras finais de Eudes é a seguir, para fechar a sala, as palavras sempre candentes do Orson Peter Carrara. Uma alegria que contagia é o sentimento dos fluidos, que mesmo através das redes sociais, pela carga de pensamentos, sempre nos chegam e nós nos envolvemos gigantescamente neste carinho que nos é ofertado. Luiz, obrigado mais uma vez pela abertura da sala Joana de Ângeles. Orson, alegria imensa tê-lo virtualmente junto de nós. Em breve estaremos juntos para aquele abraço. Que Jesus abençoe a cada um de nós e a todos vocês que estiveram conosco pela Rede Amigo. Um beijo e uma boa noite. Orson. Antes do Orson, fazer uma chamada, estava esquecendo. Amanhã nós vamos ter, às 20 horas, na sala Joana de Ângeles, virtual, Antônio César Perre de Carvalho. Ele vai falar sobre a Páscoa, a visão espírita, mas com enfoque dos dias atuais. É imperdível. Tem várias obras publicadas sobre o Evangelho, então, imperdível. Palavras finais, Orson Peter Carrara. Meus amigos, internautas conectados, Cleide, José Aparecido, que estão na retaguarda, Luiz Carlos e Eudes, muito obrigado a vocês pela oportunidade de poder estar aqui, participar deste momento que nos alimenta intensamente o coração, o entusiasmo, a alegria e a gratidão. Muito obrigado, realmente, vocês possam prosseguir com essa tarefa abençoada. E a todos vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, igualmente em suas cidades, em seus lares, haja sempre paz e harmonia, e diante das dificuldades que se apresentam inevitavelmente, ergamos o coração a Jesus e nos fortaleçamos na coragem de prosseguir. Por isso, agradecendo imensamente este momento e desejando que o nosso coração diga algo a todos vocês, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês, estejam onde estejam, enfrentem as dificuldades que estejam enfrentando, eu diria, meus amigos, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos. Eu me incluo, é óbvio, porque a vida conspira a nosso favor. Meu abraço, minha gratidão, minha alegria. Até breve. Um abraço.